Olá, queridos. Sou o professor Fernando, sou daqui de São Gonçalo do Amarante, tenho 44 anos de idade. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, sobre o meu sonho de me tornar quem sou hoje, um professor, e trilhei alguns caminhos. Estou aqui nessa querida cidade de São Gonçalo do Amarante, onde tive a oportunidade de ser gerado pelos meus pais, nasci em Natal, mas com muita alegria resido aqui. Passei um curto período distante daqui, onde estudei, servi às Forças Armadas e na primeira oportunidade regressei para a minha terra querida, para continuar com o desejo de contribuir. E hoje, como professor, eu me sinto realizado em poder contribuir com aquilo que eu já consegui conquistar para a minha jornada. Então, falar um pouquinho sobre tudo que o Amarante representa, sobre a minha infância, a minha adolescência. Então, aqui pertinho de onde nós estamos agora gravando esse momento, tem um CSU, que é o Centro Social Urbano, onde eu passei parte da minha infância, adolescência, onde muitas vezes era o meu primeiro alimento, era o meu almoço, e ali convivemos com pessoas maravilhosas da minha infância. Eu não vou falar nomes para não esquecer e fazer injustiça com alguém, mas foram e são tantos que até os dias de hoje mantemos essa grande amizade. Ali eu pratiquei atividades esportivas, atividades culturais, aprendi tantas coisas e realmente o CSU, e por trás tinha a quadra, tinha um campo de futebol de areia, então realmente algo maravilhoso, algo marcante. Depois dali do CSU, no meu primeiro período, subi lá para o Vicente de França Monte, que é a Escola Municipal de Primeiro e Segundo Grau, Vicente de França Monte, onde ali realmente me ajudou muito, me norteou, para que eu buscasse meus objetivos em estudar. Ali tive grandes professores, eu vou até mencionar um, que foi o professor Hélio, saudoso, não está mais entre nós, mas um professor que me marcou e me marca até os dias de hoje. Então, realmente, são lugares distintos, mas que me marcaram. Tanto o CSU, um lugar mais voltado para o social, quanto o Vicente de França Monte, que era mais no campo, vamos assim dizer, acadêmico. Então foram locais que me ajudaram muito, e me ajudam até os dias de hoje. São algo que fica marcado. Professor Hélio, aqui professor Silvino, dentro da comunidade, pessoas marcantes também, não só para mim, eu acredito, mas para toda a minha geração e outras que virão e as que são mais antigas que eu, que é o seu Jaimão, o professor Edilson, tantas outras pessoas que contribuíram, Dona Lúcia aqui, que faz parte da igreja, enfim. São pessoas maravilhosas, momentos maravilhosos, espaços extraordinários que nos remete a grandes lembranças. É algo realmente maravilhoso lembrar do CSU, da quadra, do campo, até mesmo das pedrinhas, um campo de areia que tinha lá próximo ao mangue. Então são situações, lembranças que nos fazem voltar a 30, 40 anos atrás. Eu que já tenho meus 44, estou perto dos 45. Então, gente, eu tenho algumas dificuldades que eu gostaria de compartilhar e creio que para a minha época também. Infelizmente, nos dias de hoje, eu tive grande dificuldade na minha infância da ausência de um pai, certo? Então, isso realmente me marcou bastante. Não impediu de ter felicidade, mas isso por um tempo acabou gerando algum tipo de desconforto no meu início de adolescência principalmente. Mas foi um período curto, com a base familiar, isso me ajudou bastante. Estava iniciando essa questão da criminalidade nessa nossa região aqui, mas graças ao nosso laço de família, grandes amizades, grandes influências de pessoas de mais idade, eu não fui para esse lado negativo. Eu creio que talvez porque eu não gostava, eu sempre tive medo das coisas erradas, então eu sempre evitei. E o que eu mais gostava, mesmo que eu gosto até os dias de hoje, é estar inserido com boas pessoas, com pessoas que possam contribuir comigo, pessoas envolvidas com esporte e transformando vidas através dessas situações, sempre trabalhando a questão de fazer o bem realmente. Então, coisas negativas acontecem, algumas marcaram negativamente, mas não me deixaram cicatrizes, realmente deixaram de existir, passou realmente. Quero falar um pouquinho de como eu, posso assim dizer, fui introduzido à prática marcial. No primeiro momento eu tive contato com a capoeira, depois com o Kung Fu,
Interessante que como criança ali, ainda bem nova, mas eu tive o atrevimento de entrar em uma aula de karatê. Na época, o meu professor, ainda não professor, apenas um marcador de quadrilha na época, né? Junina, tradicional. E eu, de certa forma, eu desafiei, meio que sem perceber, mas foi um desafio. E me colocaram no treino. Na época era uma coisa extremamente comum ser desafiado e as pessoas aceitarem o convite e simplesmente resolver naquele momento ali. E naquele momento em diante eu tive contato com o karatê. Né? O karatê que é o karatê-do, né? O caminho das mãos vazias. É algo realmente que marca. Por muito tempo o karatê, inclusive, foi a minha forma de ver religião. Né? Karatê para mim ainda é filosofia de vida, né? Só que eu tenho hoje outra compreensão. Então, por toda essa trajetória, nos meus 2, 3 primeiros meses eu já vislumbrei ser professor disso aqui, né? De karatê, de botar essa vestimenta que é de cor branca, que simboliza paz. São várias coisas místicas que tem por trás disso. Então, assim, é algo realmente que me marca, que me fascina. E eu quero, até o fim da minha vida, estar com isso, transformando, ajudando pessoas, propagando o bem através do karatê, o esporte, a saúde, o lazer. Isso é muito importante para mim. Karatê mudou a minha vida, de verdade mesmo. Então, eu tive a oportunidade no meu primeiro emprego, inclusive com a minha vizinha aqui, de onde eu estou falando hoje, né, Dona Cícera, um parente de 3º, 4º grau da nossa família, como se fosse um primo. Ele tinha uma padaria, eu tive a oportunidade, ele me convidou simplesmente dizendo para mim que ao final de cada expediente nós teríamos direito ao pão. E o pão para a nossa casa era algo raro, essa é a grande verdade, né? Minha avó fazia o cuscuz, para dividir para 8, 10 pessoas, e minha avó dizia que ela tinha... Depois eu fui compreendendo o quanto que minha avó conseguia fazer as coisas assim. Meu Deus, como Deus é maravilhoso para que todos nós pudéssemos suprir a nossa fome, né? Porque era difícil, momentos difíceis realmente. E ali comecei a trabalhar como auxiliar de padeiro e depois me despertou um desejo de servir as Forças Armadas. E aí um conhecido também, foi um canal de bênção para a minha vida, né? Usado por Deus, de uma senhora que morou aqui conosco, com a minha avó também, que era muito acolhedora, minha avó. Você mora com a sua avó, então? Isso. Então morei com a minha avó há muito tempo, né? A minha vida toda, na verdade. Minha mãe, por um período foi criada como uma irmã minha, uma irmã mais velha, né? E depois de um tempo que a gente nunca deixei de minha mãe, sempre foi minha mãe, né? Mas eu digo assim, o convívio, tinha muito essa questão desse convívio. Meu Deus, minha mãe e minha avó, minha tia, pessoas que é difícil de descrever, né? São pessoas incríveis. Não sei nem se elas existem de verdade, parece até que é algo inventado, né? Minha avó não está mais entre nós, a minha tia também, ela já partiu, né? Hoje eu usufruo quase que todos os dias da minha mãe, que é uma pessoa, um ser humano incrível, né? E aí nesse período, quando tive a oportunidade, fui embora para Brasília, com o objetivo de me tornar uma pessoa melhor, de não me deixar se envolver com coisas erradas, arrumar, de fato, conseguir empregos bons, né? Capital do Brasil, tive a oportunidade de ir para Brasília, e ali trabalhei um período de balconista, cobrador de van, aí fui inserido para dar aula também de karatê como professor iniciante, tive a oportunidade de ir para as Forças Armadas, né? Exército Brasileiro, onde lá passei 6 anos que com certeza foram divisores de água na minha vida. Mudou totalmente a minha perspectiva de ver o mundo, de ver a vida, me ensinou às vezes que eu tenho que lutar, às vezes que eu tenho que ficar mais na retaguarda, às vezes que eu tenho que simplesmente me defender, às vezes que eu tenho que atacar. Então, o Exército Brasileiro me ajudou muito nesse sentido. E lá passei 6 anos, né? Iniciei minha faculdade, infelizmente não concluí, ficou faltando um pouquinho para concluir, mas eu vou concluir com certeza, é um objetivo que eu tenho na minha vida também, de concluir, né? Então, o Exército me deu esse norte, e quando eu saí do Exército, a primeira coisa que eu tive a oportunidade de vir foi regressar para a minha terra, São Gonçalo do Amarante, né? E aonde eu passava, você é da onde? São Gonçalo do Amarante. E as pessoas perguntavam, existe esse lugar? Existe. Fica na Grande Natal. Isso é bem interessante dizer. E as pessoas costumam dizer que sempre é de Natal, mas eu digo, né, que São Gonçalo do Amarante é a minha terra, é a minha cidade, é o meu habitat natural, lugar que eu mais gosto de viver.
Então, falar um pouquinho da minha família, especialmente da minha família, eu e minha esposa, né? Hoje minha esposa. Então, quando é que nós começamos a namorar? Já conhecia os pais dela, o irmão, amigo, né, de infância, de futebol, Dona Estela, minha sogra, o seu Sudésio também, das quadrilhas juninas, né? Então, momentos extremamente marcantes, né, que nós vivíamos na infância. A minha sogra abriu o quintal da casa dela para a gente jogar jogo de botão, né? E ali eu já observava a minha esposa. E aí começamos a malhar juntos, a paquerar, começamos a namorar. E aí noivamos e nos casamos, né? Nesse período de namoro, noivado, chegou a nossa fé, ligar um com o outro, né? Nos tornamos cristãos protestantes, né? Então começamos a caminhar junto na igreja, seguindo o caminho correto, onde nós realmente sempre pensamos em caminhar. Interessante, tem uma situação bem inusitada, é algo de cunho pessoal, mas posso externar numa boa. Nós havíamos programado, inclusive, um sábado, um show que era extremamente esperado de limão com mel, né? E aí, nesse belo dia, numa quinta-feira, eu fui com ela visitar a igreja, né? E aí foi bem engraçado. Eu falei, não vou para aquela igreja não, que não vai dar certo e tudo mais. Quando foi no sábado, culto de mocidade, e aí na quinta-feira mexeu bastante, a gente perdeu as senhas, nós fomos a esse show de limão com mel e até hoje estamos caminhando na igreja, né? Iniciei lá como um membro, hoje tenho uma liderança, sou co-pastor da igreja, graças a Deus. Então falar da minha esposa tem muito dessa parte, né? Ela é uma grande amiga, né? Primeiro que ela é uma grande esposa, né? Em todos os sentidos, né? Ela é nota 10, é minha amiga, é parceira, incentivadora, não quero fazer média, mas ela é isso mesmo, e eu busco ser isso para ela, né? Perfeito nós não somos, mas buscamos a perfeição sempre, né? Falhamos algumas vezes, mas ela é uma pessoa extraordinária, extremamente estudiosa, né? Também me incentiva a continuar a estudar, a concluir minha faculdade, né? Apoia meus projetos, eu apoio também nos projetos que ela tem, e acredito que a gente tem tudo para crescer juntos, constituir uma família, né? E a cada dia ter mais amor entre nós e que a gente possa crescer na graça e no conhecimento que vem de Cristo Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha família, né? A família de sangue, vamos assim dizer, especialmente a minha mãe, né? Maria Elisete de Lima é uma pessoa, ser humano incrível, não conheço outro igual, e quem ama seus pais, seus familiares, deve ter esse sentimento. Estou falando por mim, não estou dizendo que minha mãe é a melhor pessoa para todo mundo, mas para mim ela é, sem dúvida nenhuma, e para a maioria, para todas as pessoas que eu conheço, minha mãe é incrível, né? Então minha mãe é uma base para mim, é um exemplo para mim, de humildade, de querer fazer o bem pelo próximo. Não à toa que meu trabalho tem o nome Samurai, porque é viver para servir. Então minha mãe tem muito disso, né? Tem época que a casa da minha mãe parece uma pensão, isso não é de forma pejorativa que eu estou falando, não, é de abraçar mesmo, né? É de abraçar, de querer todo mundo ali, isso é bem interessante. Minha mãe consegue abraçar todo mundo, é uma coisa incrível, né? Minha mãe é uma pessoa, eu acho que a maioria das mães são dessa maneira, né? A maioria, eu creio assim. Meus irmãos, Josaian, meu irmão Belezinha, Elane, Pretinha, Rebeca, Elionai, Débora, Danilo, pessoas maravilhosas, né? Ainda tem Décio, tem os sobrinhos, tem o meu pai Alzimar, que é uma pessoa que me ajuda muito, só não é pai de sangue, mas é um pai que ajuda, é um paizão realmente, a família é algo maravilhoso. Meus tios, bom, minha família é tudo, né? Minha família é a base realmente para mim, ser quem eu sou hoje, para ser quem eu sou todos os dias da minha vida, é exemplo para mim. Não tenho ninguém da minha família que eu possa dizer, isso aí é um péssimo exemplo para mim. Eu não estou falando isso para fazer média, realmente a minha família, graças a Deus, é dessa maneira. Então, nutrido de um sonho de infância, quando iniciei a prática do Karatê, né? Primeiro eu falei, né? Kung Fu, capoeira, Karatê, joguei todo tipo de modalidade esportiva, futebol, handebol, basquete, mas falar aqui desse projeto, é um projeto social. Existem pessoas que nesse lugar contribuem com as suas mensalidades,
mas o alcance social que tem, tanto para aqueles que aqui vêm treinar, quanto os pais, familiares, e a mim, o alcance é algo realmente difícil de descrever. Então esse trabalho começou num Jardim Escola Sempre Feliz, aqui nesse bairro, Rua Bassolândia, Conjunto Amarante, através de uma oportunidade de Janeide. Isso no meu regresso, há 20 anos atrás. Mas na verdade esse sonho foi primeiro alimentado por uma pessoa chamada Ieda Varela. Ieda, que é a dona proprietária do Educandário Amarante. A primeira pessoa que me deu a oportunidade de lecionar karatê. Quando meu professor, por algum motivo, não pôde, e ela me estendeu a mão. E aí fui embora para Brasília, como eu falei um pouquinho para você, e voltando para cá, sempre apoiou, voltei a dar aula lá, muitos alunos começaram lá, alunos se formaram, hoje me ajuda e eu os ajudo, é uma troca na verdade, e a gente veio para cá, para esse espaço que vocês estão vendo aí, Dojo Samurai, do Caminho Jo Saber, o Caminho do Saber, Samurai Viver para Servir. Iniciamos brincando com a academia Tomara que não chova. Meia parede, contrapiso, e Deus foi dando crescimento, né? Deus foi dando crescimento, o trabalho foi fluindo, as coisas foram acontecendo, né? E hoje a gente passou para a Academia Guerreiros do Karatê, em homenagem ao meu sensei, e aqui já tinha uma Academia Guerreiros do Karatê, e é interessante que conforme foi mudando o nome por necessidade, a gente foi melhorando a nossa estrutura, né, de trabalho, com dedicação, com pessoas de dentro do nosso espaço ajudando, com a família incentivando, com os pais colaborando através de rifas. Aumentamos o muro, fizemos a primeira estrutura, né? Até que chegou um dia que a gente conseguiu fazer um piso, conseguimos colocar uma cobertura maior, o muro de fato se ergueu. E hoje, para algumas pessoas que não conhecem, talvez achem que a nossa academia é simples. De fato, ela é muito simples. Mas ela tem algo muito marcante para mim, né? Essa aqui é a minha segunda casa. É um lugar onde eu me alegro, é um lugar onde eu alivio meus estresses, é um lugar onde pessoas sentem-se fragilizadas, vêm para cá, saem fortalecidas. É um lugar de muitas histórias, né, de muitas superações. Esse é o Dojo Samurai, que eu tenho a honra e satisfação de liderar, de aprender todos os dias e também de ensinar. É uma grande troca de sentimentos. Então, samurai é isso. E o verdadeiro samurai tem um espírito inabalável. Então, a gente vai falar um pouquinho do nosso projeto Samurai do Futuro. Desde que regressei para São Gonçalo do Amarante, a gente começou com esse projeto, com a ideia de alcançar o máximo de pessoas possíveis. E o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de desenvolver esse trabalho foi no Vicente de França Monte, onde eu iniciei a minha vida acadêmica. E lá nós tínhamos 4 turmas, cada uma com 100 alunos. Tivemos o alcance de 400 crianças. Todas elas contribuíam com 1 quilo de alimento, as que podiam contribuir. Isso é muito interessante, é muito marcante. Mas eu me via na necessidade, na obrigação de contribuir com aquela escola, especialmente, que muito me ensinou, colaborou com a minha vida, né? E a partir do Vicente de França Monte, a gente expandiu o nosso trabalho, chegando a ter 4 polos, todos eles de forma voluntária. As coisas foram dificultando um pouquinho, acessos difíceis, políticas públicas para alcançar esse tipo de trabalho não existia. Infelizmente, ainda hoje há uma escassez desse tipo de políticas públicas, muito mais pelo legislativo do que pela questão do executivo. A gente teve promessas para que o trabalho fosse ampliado, para que tivéssemos apoio, mas aí juntando forças com os alunos, com os pais dos alunos, com a comunidade, a gente foi crescendo, desenvolvendo a cada dia e até criar um momento de apoiar pessoas. Investimos em pessoas, apoiando, comprando projetos, mas que na verdade era apenas um projeto para chegar no poder e não para ajudar as pessoas. No fundo, não existia esse desejo de fazer a diferença na sociedade, apenas o poder. E aí a gente entra nesse momento que a gente está agora. Onde do último encontro que nós tivemos, eu falei para o pessoal que nós iríamos ajudar alguém, para que essas pessoas pudessem nos ajudar, e eu ouvi um sonoro não de uma das minhas alunas mais antigas: nós não iremos ajudar ninguém. Tchau.
Beleza, sempre. Então nós ouvimos um sonoro não. Não, professor, nós não iremos apoiar ninguém. Nós gostamos do Senhor, nós adoramos a sua forma de liderar, amamos a sua forma de fazer trabalho, amamos trabalhar juntos, contribuir juntos com esse seu trabalho aí, mas se o Senhor quiser, a gente vai te apoiar, mas não iremos apoiar mais ninguém. Isso me marcou bastante, né? Deu um nó da garganta no primeiro momento, é algo desafiador, é uma batalha tremenda, difícil, de certa forma desleal, mas a gente não foge à luta. O nome samurai não é à toa. Além de viver para servir, também é um guerreiro inabalável. Então, acreditando nisso, nós colocamos o nosso nome à disposição e aí todos, sem exceção da nossa academia, falou, vamos sim. Não estou falando da academia samurai. Aqui é a sede, mas os braços estão espalhados. Então, São Gonçalo do Amarante tem 53 comunidades. E aonde existe um pé de pessoa, vamos assim dizer, nós já conseguimos entrar lá. Contribuir com alguma maneira. Seja numa aula de karatê ou de artes marciais, que eu milito em outras artes marciais, ou através de uma orientação social, nós conseguimos levar nossa voz, nós conseguimos incentivar pessoas a crescerem, a progredirem, né? E a gente tem os resultados disso aí. Eu fico maravilhado, vira e mexe, um aluno me manda uma mensagem, me faz uma ligação, coloca uma mensagem lá nas minhas redes sociais, isso para mim é um preço que não se paga com dinheiro. É algo realmente rico demais. Então, falar dos alunos é algo realmente muito rico, né? Então, não só aqui da academia, mas dos projetos onde as dificuldades são enormes, até de transporte. Né? Alunos que se formaram, dizendo assim, professor, quando o senhor deu aquela palavra, quando o senhor me incentivou, quando o senhor me estimulou, até mesmo quando o senhor me cobrou, aquilo ali marcou a minha vida, mudou. Então, por esse motivo, eu aceitei esse desafio, né? De me colocar à disposição para representar não somente a classe do esporte, mas toda a classe de pessoas, de todos os níveis, da camada social, especialmente aqui da nossa cidade de São Gonçalo do Amarante. E aí falando um pouquinho das nossas aventuras, né? Pelo Brasil afora. Brasil afora, isso mesmo. Não só as aventuras de andar por todo o nosso Rio Grande do Norte, com todas as dificuldades, mas é interessante, um lugar extremamente carente, mas todo mundo se motivava, buscava apoio, não sei, era um no outro, e a gente viajamos todo o Rio Grande do Norte, tivemos a oportunidade de viajar para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba inúmeras vezes, Pernambuco, o pessoal dizia que a gente era até sócio de lá, já não queriam mais nem ir porque a gente ia muito para lá. Então são algumas coisas interessantes demais. Então são momentos que a gente vai lembrando e nos emociona muito porque pessoas passaram por aqui, levaram um pouco de nós e deixaram muito deles aqui. Muitos sentimentos bons, pouquíssimo sentimento negativo, mas uma enormidade de sentimentos bons, entendeu? E aí quando você vai ver para algo negativo que de repente possa ter acontecido, totalmente fica no mar do esquecimento, né? Então, são muitas, como diria o Roberto Carlos, são emoções, muitas emoções vividas realmente. A gente se alegra no Senhor por ter vivido e por viver momentos assim. Pessoas que nos marcam realmente. Então, esse projeto Samurai do Futuro, eu desejo que ele possa crescer, né? E é através das oportunidades que as pessoas vão nos dar, de acreditar nesse nosso projeto que a gente tem, que já funciona. Não é um projeto de alguém que está aventurando, é um projeto de alguém, de um grupo que já faz há 20 anos, sem ter o mínimo de estrutura, só na força de vontade, no desejo de querer fazer o bem, né? É isso. É porque é pronto, você vai lembrando das coisas, né? Pra chegar até aqui, né? Não é fácil. É lembrar, né? Porque a gente, na verdade, a gente não consegue passar tudo que deveria passar, né? Na verdade, não consegue de jeito nenhum, né? A gente pode passar aqui, lembrando na mente. A minha esposa disse que às vezes eu penso algo e não consigo repassar. Eu já pensei aquilo ali, idealizei, e é isso. Mas é a vontade de fazer. É o desejo realmente de transformar. Pensado. Muito, né? Então foi marcante de fato. É marcante lembrar, né?
E quando você lembra, você imagina sobre o futuro, que pode acontecer, né, Ju? Você lembra lá do passado, tudo que você viveu, o que você realizou, o que deixou de realizar, você aprendeu com tudo aquilo ali, né? O que você faz no presente, o que você vislumbra no futuro. Então isso nos deixa realmente com nó na garganta, né? Feliz, emocionado, mas pensando que a gente pode contribuir muito mais. Seja o que Deus quiser. Esse é o desejo do meu coração, que seja o que Deus quiser. Nada além disso. É isso. Eu sou Ana Carla Máximo, sou contribuidora do projeto Samurai do Futuro, tenho 17 anos e apesar da pouca idade já tenho um pouquinho de bagagem no Karatê. Eu conheci o professor Fernando justamente pelo projeto Samurai do Futuro. Ele começou a desenvolver na minha comunidade já faz mais ou menos 9 anos, só que eu só consegui entrar na segunda turma devido ao preconceito de que menina não podia fazer a modalidade Karatê, né? Questão de pais. Mas depois que eu consegui a permissão dos meus pais, aí eu tive como ter o prazer de participar desse projeto, que hoje eu tenho a graça de contribuir também na minha comunidade. O professor entrou na minha vida meio que, querendo ou não, de repente. E ao mesmo tempo não, porque ele já trabalhava com o lado social e eu sempre fui uma pessoa muito de participar desses movimentos que tinha na comunidade. Eu lembro muito bem do dia que a gente se conheceu, porque eu estava muito ansiosa. Eu já tinha muitos amigos no Karatê, só que eu não conseguia participar. Quando eu entrei, foram só eu, meu primo e a minha prima, para a primeira turma da manhã. Aí eu lembro muito bem que ele chegou no carrozinho, que era o Celtinha antes. Aí a gente ficou lá muito ansioso, ele chegou, a gente com medo, porque algumas pessoas passavam uma visão dele muito fechada. Ele chegou já brincando, perguntando o nome, como é que a gente estava, se a gente estava bem, se a gente estava animado para o primeiro dia de aula. Já quebrou logo o clima de primeira e a gente começou a aprender. Eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, então para mim aquilo ali foi uma emoção muito grande. E justamente por isso que eu continuo aqui no projeto, continuo desenvolvendo, porque a emoção que eu tive, eu quero que outras crianças tenham. Eu quero que o pessoal da minha comunidade tenha a mesma oportunidade. Então, por isso que me satisfaz muito continuar com a amizade com o professor, porque ele contribuiu muito na minha formação. Muitas pessoas acham que o Karatê só vem pro lado físico, né? Pro lado da estética. E na verdade eu aprendi a me concentrar melhor. Eu era muito, não dizer maluquinha assim, na escola, conversava muito e através do Karatê eu aprendi a priorizar os momentos de importância para mim e a escola era um momento que eu tinha que dar importância. Então eu comecei a me concentrar melhor. A questão da minha respiração melhorou. Eu falo muito, dá para perceber aqui pelo vídeo. Então, às vezes eu faltava respiração, eu consegui controlar melhor. Então, foram ambos os aspectos que melhoraram na minha vida com o Karatê. E minha relação com o projeto é algo muito forte. Eu tenho muitos planos na minha vida, mas eu acho que esse é o único que eu não consigo adiar. Apesar de sempre visar a área da nutrição, mesmo assim eu quero arranjar um tempinho para o projeto. Eu realmente refiz todo o meu projeto de vida para conseguir ter um tempo para cá, para conseguir dar conta de tudo. É complicado, juventude sabe que cabeça de jovem não é uma coisa muito fácil, é muito complexa, mas graças a Deus, eu posso até dizer, graças ao Karatê, eu consigo administrar toda a minha mente, mesmo que passando por algumas dificuldades, mas eu consigo. Isso, eu quero
trazer para outras pessoas essas oportunidades, levar esse karatê que eu pratico, que me faz tão bem para outras crianças. E é por isso que eu continuo aqui, quero manter minha relação com o professor, admiro muito o trabalho dele e posso até falar com toda a propriedade do mundo, admiro e quero muito chegar ao nível de conhecimento dele, ao nível de bagagem que ele tem, porque eu acredito que ele saber administrar tantas situações que ele já passou na vida dele, é justamente isso, é a bagagem que ele tem. E eu quero muito, 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 muito um dia chegar ao mínimo possível do que ele é hoje. Esse ano é meu primeiro voto. E eu posso falar basicamente o quê? Por que eu estou apoiando o professor? Eu sei que ele é uma pessoa de liderança. Eu fui líder muitos anos da minha escola. Em todas as escolas que eu fui líder. E eu acredito que o voto é muito importante, principalmente o voto consciente, você conhecer o trabalho da pessoa, você conhecer a pessoa propriamente ali, não conhecer por nome. E eu acredito que o professor, ele é a pessoa indicada para o cargo porque ele é muito transparente. Apesar de todas as dificuldades que ele passou, ele nunca deixou passar ou afetar o trabalho dele, mas ele sempre foi uma pessoa transparente, responsável, sempre cumpriu com suas palavras. E eu acredito que uma pessoa que cumpre suas palavras no dia a dia pode muito bem cumprir suas palavras no seu mandato como vereador. E devido eu já ter sido líder, sei da responsabilidade que tem, sei da importância do meu voto, eu quero muito, 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 muito votar consciente. E graças a Deus eu tenho um vereador que eu confio, que eu posso plenamente depositar meu voto e confiar e saber que vai ter um trabalho ali bem feito. Olá, meu nome é Aparecida. Estou aqui no projeto, com o professor Fernando, na Academia Samurai, aqui no Conjunto Amarante. Estou aqui há 10 anos, entrei através da minha filha, trouxe a minha filha para praticar arte marcial, fazer o karatê. E desde então, todos os treinos, todas as competições, exames de faixa, eu sempre estive presente, Até que chegou o meu momento de também entrar na prática do esporte, Eu era muito sedentária, não caminhava, não fazia musculação, não fazia nenhum tipo de exercício físico. Então entrei também no karatê, acompanhando minha filha, e já fazem em torno de uns 10 anos, que eu estou por aqui. Hoje eu sou faixa preta, segundo dan, minha filha também é faixa preta, nosso primeiro exame de faixa preta, primeiro dan nós fizemos juntas, Ela é primeiro dan. Ano passado eu fiz o segundo exame, certo? Passei pelo segundo exame, que é o do segundo dan. Através da prática do esporte, e pelo incentivo do professor, eu entrei na faculdade, Fiz faculdade de Educação Física. Confesso que eu não tinha esse intuito, Mas através do incentivo do professor, sempre me incentivando, como ele faz com todos os alunos dele, incentiva o estudo, incentiva uma graduação, que busque uma graduação, que busque se aperfeiçoar. Então eu entrei na faculdade, cursei Educação Física, hoje sou licenciada, Fiz a Educação Física de licenciatura e trabalho com o karatê hoje, Posso dizer que o karatê mudou minha vida, porque além de ter me tirado do sedentarismo, hoje eu trabalho com o karatê. Dou aula, tenho uma turminha, trabalho aqui na Academia Samurai, trabalho também em outras academias, tenho turminhas em escolas, E assim, o karatê realmente mudou minha vida. Posso dizer com certeza que mudou minha vida. E estamos aí nessa caminhada juntamente com minha filha, porque nós duas trabalhamos juntas, eu e minha filha, equipe MF, E essa equipe MF, ela posso dizer, filha da Samurai. Posso dizer não, ela é filha da Samurai, porque foi daqui que surgiu o nosso trabalho, que surgiu a nossa equipe, E participo dessa equipe Samurai, da Federação FEC-RN, da Confederação CTKB com muito orgulho, Levo isso para onde eu vou. E assim, hoje, nesse ano político, um ano de pandemia, mas ano político, o nosso professor, o professor Fernando, está aí nessa nova carreira, É candidato hoje e
pode contar comigo, ele sabe disso, tem todo o meu apoio. Estamos juntos aí trabalhando, buscando o melhor para a nossa equipe, para o nosso município, para a nossa cidade, para o nosso bairro, certo? Olá pessoal, meu nome é Manuela, certo? Eu sou profissional de educação física, sou faixa preta aqui do Dojo Samurai e eu vou contar um pouco da minha trajetória dentro do Karatê, como eu conheci o professor Fernando de Lima. Eu conheci o professor Fernando de Lima, eu tinha 5 anos de idade, era criança ainda, e eu tenho ele como um pai hoje em dia, porque grande parte da minha educação foi dada por ele, a minha parte em casa e a minha parte aqui, dentro do dojo. Eu comecei a treinar numa escolinha com ele, uma escolinha aqui do bairro, do Amarante, certo? Depois a gente foi treinar na Associação das Mulheres do Conjunto Amarante e depois veio aqui para o Dojo Samurai, na rua Babassulândia, no Amarante. Antes, o dojo não tinha nada disso aqui. Não tinha teto, o muro era pela metade, o portão era um portãozinho bem pequeno, certo? Mas sempre um local bem acolhedor. Desde sempre, a gente veio enfrentando várias diversidades dentro do meio do esporte, certo? Mas essas diversidades foram sempre superadas, até porque a gente tem aqui como uma família. Eu sempre costumo dizer que aqui na academia é a minha segunda casa e as pessoas que aqui convivem são a minha segunda família, certo? Hoje eu tenho 25 anos, já treino aqui há 20 anos. Me formei em educação física, grande parte por conta do karatê, certo? Sou faixa preta, terceiro dan. Já competi em outros estados, levando o nome de São Gonçalo do Amarante. Sou atleta aqui de São Gonçalo do Amarante. Campeonato a nível nacional, certo? Por várias confederações. Brasília, Pernambuco. Quando eu tinha 14 anos, a gente começou a fazer um trabalho com o Projovem Adolescente na zona rural, onde isso foi de grande valia na minha educação hoje em dia, porque a gente visitou todos os interiores de São Gonçalo do Amarante, toda a zona rural praticamente completa. Isso eu tinha uns 14 para 15 anos. Aquilo ali foi muito marcante e até emocionante em alguns momentos, porque eu vi realidades que eu não precisava, não tinha necessidade. Eu via que eu não tinha necessidades básicas que outras pessoas tinham. Com isso, eu comecei a gostar dessa parte social. Inclusive, o meu TCC na faculdade foi sobre inclusão social. Eu fiz em 2 projetos sociais, que foi um de surf, que acontece na Praia do Meio, e no IFRN, um projeto de atletismo, certo? Eu fiz o TCC sobre essa parte de inclusão. E dentro das artes marciais, tem um projeto no Vale Dourado, um projeto social de Muay Thai, onde eu trabalho com pessoas de todas as faixas etárias, incluindo deficientes físicos. Tem um atleta que ele é deficiente físico, ele é atleta mesmo. Ele não só pratica o Muay Thai, ele já compete, ele faz apresentações, certo? Então, é isso. A gente vive numa realidade, hoje em dia, onde as pessoas estão desacreditando um pouco da política, mas eu ainda acredito, porque eu vivi várias coisas e eu sei que com pouco é possível fazer muito. Eu já passei por dificuldades com os meus próprios alunos, eu sou fruto do trabalho do meu professor e os meus alunos também são fruto, porque eles vieram de mim. Eu passei por várias dificuldades com os meus alunos que a gente não tinha condições de ir, mas a gente foi e juntou e pediu emprestado e foi. Mesmo sem recurso, a gente conseguiu fazer muito. Eu acredito muito, e principalmente os moradores aqui do Conjunto Amarante, que sabem que a gente tem uma carência enorme. Temos uma quadra poliesportiva que não é usada, infelizmente está sucateada, tomada pelas drogas. As crianças e os adolescentes, infelizmente, se perdem nas drogas. A quadra está totalmente abandonada, certo? E mesmo antes dele ser candidato a vereador, a gente já fazia treinamentos lá. Chegamos aí a vários treinamentos. E por causa desse motivo de drogas, da quadra ser tomada mesmo, a gente parou de ir, entendeu? Não se tornou um canto viável. Olha aí a oportunidade que vários jovens perdem.
Eu acredito firmemente o esporte como um fator de transformação social, que ele pode combater várias mazelas que tem na nossa sociedade, principalmente dentro dos nossos jovens, porque os jovens são o nosso futuro. Então, se a gente começa, é como se fosse plantar uma semente. Eu tenho uma criança e eu vou ter que regar essa semente. Se eu regar ela direitinho, ela dentro de princípios, dentro do esporte, lá na frente eu vou colher isso. Eu vou colher de alguma maneira. O esporte, ele vai servir para várias áreas da vida para essa criança. Ele vai servir na área familiar, ele vai servir na área da saúde, que são coisas que influenciam no nosso dia a dia. Por exemplo, quem pratica esporte é mais saudável. Quem pratica esporte tem amizades saudáveis, porque aquele ambiente esportivo, ele vai influenciar para te levar para o bem, para o caminho do bem, afastando assim essa criança ou esse adolescente do mundo das drogas e tornando essa criança, que um dia foi criança, até um idoso mais saudável. E o nosso Amarante, ele precisa muito. Temos um posto de saúde extremamente lotado, cheio de pessoas em grupos especiais, diabetes, colesterol, hipertensão. E através do esporte a gente pode sim mudar isso. Pode mudar isso trabalhando em conjunto, o esporte com a saúde, o esporte com a educação. O que eu quero falar é que a gente não pode deixar de acreditar no futuro melhor. Porque a partir do momento que a gente deixa de crer que um dia vai existir alguém que faça o bem é plantado devagarzinho. Você vai regando até você conseguir colher. A partir do momento que a gente deixar de acreditar, vai morrer, entendeu? Então a gente tem que ter a esperança de acreditar que vai dar certo e que as coisas vão melhorar. Infelizmente a gente não está vivendo um ano fácil, está sendo um ano muito difícil em diversas áreas. Mas a gente tem que acreditar que tudo vai melhorar, a gente tem que acreditar no futuro melhor. E o nosso voto é uma das partes. É claro que esse trabalho é feito individualmente, mas a gente tem que ter consciência em quem a gente coloca para nos representar, certo?